Bom, Fabiana, a gente quer te agradecer pela presença aqui conosco no Projeto Movimente. Então, a gente está trazendo alguns temas com a ideia de difundir um pouco mais algumas dicas, alguns conteúdos sobre saúde e bem-estar. E hoje a gente tem a oportunidade de ouvir um pouquinho mais da tua palavra sobre pele, face, toque, entre os assuntos. Queria primeiro agradecer a tua presença aqui conosco, contribuir um pouco com a tua expertise e deixar bem à vontade, compartilhar conosco um pouco da tua trajetória acadêmica, profissional, como tu bem entender, por favor, fica à vontade. Obrigada, Diego. É uma satisfação conversar contigo e eu sei que essa conversa ela vai chegar até outras pessoas e foi intermediado, né, esse encontro pela professora Flávia Martinez, que foi minha professora na graduação. Então, aí eu já começo contando um pouquinho da minha trajetória. Eu me formei no ano de 2001 em fisioterapia no IPA e a Flávia foi minha professora. E foi muito, muito legal, professora de fisioterapia aquática. E foi difícil, não foi fácil, não, mas aprendi muito com ela. E aí depois fiz especialização aí na URGS em cinesiologia, e sempre gostei da coisa da docência, aí fui fazer mestrado, fiz mestrado também na URGS, na Epidêmio, e sempre procurei unir, né, essa questão do estudo com a prática clínica. Então, eu nunca deixei de atender, nunca deixei de ter o meu consultório, de ter pacientes. E em 2005, então eu estava terminando o mestrado, eu fiz uma seleção para ser professora do IPA. E aí fui selecionada e entrei para ministrar a disciplina de massoterapia na época. Que depois se transformou na disciplina de terapia manual, e eu fiquei 14 anos dando aula para graduação, e aí nesse meio tempo também pós-graduação, hoje eu dou aula em pós, e trabalho com cursos de formação, e há uns 3 anos, de uns 3, 4 anos para cá, eu tenho aprofundado mais o estudo na fáscia, né, em relação à fáscia, à liberação miofascial, mas a terapia manual, ela está comigo desde sempre, né, e trabalhar a fáscia, uma das formas de trabalhar a fáscia é através do toque terapêutico, é através da terapia manual. Então, acho que dá para a gente circular aí nesses meios. E é isso, sim. Então, obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Bom, Fabiana, aproveitando que tu comentou um pouco sobre a tua experiência, acho que muitas pessoas geralmente têm dúvidas em relação aos cuidados que elas vão ter com a pele. Acho que é um assunto em que muitas vezes as pessoas acabam deixando um pouco de lado esse cuidado, e outras pessoas também às vezes têm o hábito, mas justamente por ter alguma questão médica em que precisam procurar alguém para ter alguma atenção sobre a pele. E acho que é uma dúvida geral de todo mundo saber o porquê é tão importante a pele e a fáscia para a nossa saúde. O que de fato caracteriza o que é a pele, o que é a face e por que elas contribuem tanto para a nossa saúde? Bom, a pele, até pouco tempo atrás, era considerada o nosso maior órgão sensorial. Por quê? Porque na pele a gente tem vários receptores, que eu costumo explicar para os meus pacientes, que são como mini alarmes, né? Que disparam em relação a vários estímulos. Se está frio, se está quente, então os termorreceptores, se a pressão ela é muito intensa, se alguém te agarra, né, com muita força, enfim, tudo que acontece e faz essa comunicação do nosso corpo com o meio externo ou o ambiente é feito também através da pele, né? A gente tem o olhar, a gente tem a audição, tem outros sentidos, mas a pele e o tato aí estão muito interligados. Então, na verdade, é uma forma de proteção para o nosso corpo, né? Em relação a estímulos ou a coisas que podem ser perigosas para nós. Então, a pele ajuda também numa barreira de proteção, e uma proteção não só física, mas uma proteção neural, vamos dizer assim, né, através desses receptores. Então, manter a pele hidratada, procurar verificar se a pessoa está sentindo, né? Então, assim, eu não posso tocar numa área da pele e não estar sentindo que está sendo tocado.
Então, aí tem alguma alteração que deve ser investigada. Por que tem essa alteração da sensibilidade, né? A pele também serve para que a gente faça discriminações em relação a um ponto e outro, né? Então, quando encosta aqui e encosta em 2 pontos ao mesmo tempo. Então, tudo isso tem que estar sendo percebido justamente para entrar nesse, né, na questão de proteção do nosso organismo. E a fáscia, ela tem uma ligação bem direta com a pele, no caso, o que a gente chama de fáscia superficial. Tá? Então, a gente vai ter a pele, epiderme e derme, daí a gente tem uma camada de gordura, e depois dessa camada de gordura, a gente tem uma camadinha fininha, que é a fáscia superficial. Então, essa fáscia superficial, ela tem também muitos receptores, mas ela tem, nessa parte mais superficial, muitos vasos linfáticos. Então, ela é responsável pela drenagem dos tecidos mais superficiais do corpo. É na face que eles não estão na pele, né? A grande quantidade. Então, tem uma ligação direta mecânica da pele, epiderme e derme, com a face superficial através da gordura, e tem uma ligação em termos de função, por exemplo, com questões circulatórias, questões de regulação, questões autoimune, metabólicas, que tem relação com a face superficial. E a gente tem um outro tecido, que se a gente olhar o nosso corpo de fora para dentro, então se a gente for ir aprofundando, né, for mais internamente, a gente tem um outro tecido que é a face profunda. Então, depois da superficial, a gente tem mais uma camadinha de gordura, tecido adiposo, e aí vem a face profunda e depois a face epimisial e a face intramuscular. Na face profunda, a gente tem muitos proprioceptores. Então, receptores que estão muito relacionados ao nosso movimento, tá? Então, quando a gente junta face superficial e face profunda, a gente tem uma quantidade maior de receptores do que a gente tem na pele, apesar da grande extensão da pele no corpo. Então, hoje a gente considera a fáscia superficial e profunda, né, quando junta as duas, como o maior órgão sensorial do corpo, seguido da pele. Então, é uma diferença aí em torno de 100 milhões de receptores a mais no tecido facial em relação à pele. Então, são estruturas fundamentais para várias funções no nosso organismo. Espero que eu tenha respondido aí a pergunta. Claro, com certeza. Então, a gente percebe que a face tem um papel muito importante, uma estrutura grande, e muitas vezes a gente não vê pessoas citarem algum cuidado que tem com a face, ou tem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a face. O mesmo tipo de cuidado que as pessoas costumam ter com a pele, ou que costumam ler sobre a pele, com material que conseguem descobrir pela internet, ou através de indicações, através de pesquisa, essas pessoas podem ter o mesmo tipo de pesquisa e o mesmo tipo de cuidados com a face? Como se dá esse cuidado com a face? Podem sim. Então, assim, Diego, a gente tem que... Vamos só contextualizar, então, o que é essa face, né? Eu falei que tem uma camada mais superficial, uma mais profunda, uma mais próxima da pele, uma mais próxima do músculo, mas ambas estão interligadas, não existe nada desconectado no nosso corpo e não existem espaços vazios no nosso corpo. A gente tem que partir desse pressuposto, né? E o cuidado com a fáscia, ele vem do exercício físico, tá? Seja ele um exercício aeróbico, seja ele um exercício de força, seja ele um alongamento, ou seja, um estímulo mecânico ativo, vamos dizer assim, ou um estímulo mecânico passivo. O que pode ser um estímulo mecânico passivo? O toque, pressão, massagear com uma bolinha, massagear com um foam roller, né? Fazer pressões no local. Por quê? Porque a face ela é composta de uma parte viscosa ou aquosa, né? Assim, mais líquida, e uma parte fibrosa. Então, essa parte líquida que tem íons, proteínas, tem água, onde está a maior parte da água no nosso corpo,
não é nos vasos, e sim no interstício, né, nessa parte da face, que é a matriz extracelular, essa água, ela se renova através dos estímulos mecânicos. É como se o nosso corpo fosse uma esponja. Então, eu faço um movimento, eu aperto essa esponja, eu tiro essa água, né? E esses componentes que estão sujos, entre aspas. E quando eu relaxo essa pressão mecânica, essa esponja, ela se hidrata novamente. Tá? Então, uma respiração, um ciclo de respirações profundas é um estímulo mecânico, vai ajudar. Um movimento ativo, uma mobilização passiva, qualquer coisa que faça com que essa esponja renove o seu conteúdo aquoso, tá? Então, isso é uma forma de manter a saúde da face. E em relação às fibras, nas fibras a gente tem colágeno, principalmente, colágenos tipo 1 e 2, e a gente tem elastina e reticulina. Então, são fibras que dão resistência e elasticidade, ou viscoelasticidade para os nossos tecidos, né? Porque a gente tem uma certa rigidez no corpo, que é importante para nos manter, né? Mas a gente precisa ser móvel ao mesmo tempo, então a gente tem que ser estável e móvel ao mesmo tempo. Então, as fibras, elas têm essa característica, é como se fossem quase que molas que se estiram e retornam para o seu comprimento inicial. E o que faz com que a gente mantenha essas fibras saudáveis? Movimento. Movimento, exercício, movimentos em várias direções, aceleração, desaceleração, movimento excêntrico, né, de frenar, pulinhos, saltitos, pensa como uma mola, né? Tudo isso faz com que essa face mantenha a sua saúde. E já se sabe também que o alongamento, quando mantido durante um determinado tempo, ele também pode estimular a atividade dos fibroblastos. Os fibroblastos são as células que produzem várias coisas no corpo e produzem essas fibras. Então, vamos colocar, né? Vamos colocar nossos fibroblastos para trabalhar? Vamos. Como? Estímulo mecânico, que pode ser passivo, pode ser manual, mas para mudar essas características de fibra, nada melhor do que movimento ativo, ok? Perfeito, Fabiana. Com certeza já é uma dica que o pessoal já pode ir considerando quando for pesquisar mais a fundo, ter um pouco mais de cuidados. Tu falou muito e reforçou muito o movimento, e em certo momento até comentou um pouco dos aparelhos que as pessoas usam, às vezes foam roller, famoso rolinho. Muitas pessoas também começaram a conhecer um pouco mais sobre terapia manual, osteopatia, que é uma vertente da fisioterapia, que algumas pessoas têm formações, enfim, existe uma academia sobre isso. O toque, em relação a esse tipo de equipamento ou de utensílio que as pessoas procuram quando começam a entender um pouco mais sobre a fáscia, o toque deve ser priorizado em relação aos equipamentos, deve ser complementar? Quais são as diferenças para a fáscia do toque, de fato, dessas técnicas que são aplicadas, por que é possível usar de equipamento e que benefícios pode trazer a longo prazo? Então, assim, em relação ao toque, existe um componente que é o afetivo, tá? Porque quando a gente toca alguém, principalmente quando a gente usa um toque suave, tá? Que a gente chama de toque límbico, a gente estimula, isso já está comprovado por ressonância magnética funcional, a gente estimula áreas cerebrais, principalmente o córtex insular, tá? Que é a área das emoções. Então, quando eu estou com um paciente e eu toco nessa pessoa e eu faço um toque que seja suave, que não vai causar dor nesse paciente, e para melhorar, eu já adianto que não precisa doer, não é uma regra, isso vai além da questão mecânica, Diego.
Então, eu tenho um mecanismo neurofisiológico acontecendo, ou seja, eu estimulo áreas encefálicas. E isso remete ao toque que a gente recebe quando a gente é recém-nascido, isso remete ao toque que a gente usa usava pelo menos, né? Agora tá mais difícil, no convívio social, quando tu abraça as pessoas, quando tu cumprimenta as pessoas. Então, tu libera, por exemplo, ocitocina, quando tu recebe um abraço, que é um tipo de toque. E isso faz com que vários mecanismos neurofisiológicos e substâncias que são positivas para o bem-estar e para sair de quadros dolorosos de uma forma fantástica, né? Mas eu tenho que entender que para ser tocado eu necessito do outro. E para muitas pessoas isso é bom no início, mas eu tenho que, de alguma forma, independizar o meu paciente. Eu não tenho que deixar o meu paciente dependente do meu toque. Então, usar uma bolinha, usar um rolo, um foam roller, uma bolinha de tênis, um rolo de macarrão, traz os mesmos efeitos mecânicos, tá? Que a mão traz, excluindo-se daí a questão do córtex insular. Mas traz um outro efeito, que é a autonomia e o autocuidado. Por que eu vou passar a bolinha no meu pé se eu tenho lá um problema no ciático, se eu tenho uma fascite plantar, porque eu sei que vai hidratar a minha fáscia, vai fazer efeito esponja, vai fazer um estímulo que vai concorrer com o estímulo doloroso que eu estou recebendo, e eu mesma posso fazer isso por mim. Eu não preciso depender do fisioterapeuta, do osteopata, do quiroprata. Então, assim, a gente tem que ensinar o paciente o autocuidado. Porque, vamos dizer assim, o paciente vem comigo, ele faz lá um número X de atendimentos, ele fica super bem, mas ele volta para os hábitos que ele já tinha antes. Aí, daqui a pouco, ele retorna para mim. Então, estimular o autocuidado é uma forma de fazer com que ele não volte para os hábitos que ele tinha antes, ou que ele consiga manejar esses hábitos. E ele fique independente, que ele só venha consultar comigo quando ele precisa mesmo, né? E aí eu vou fazer uma analogia que eu acho que é interessante. Eu digo assim para os pacientes, Diego, vamos imaginar, e eu vou fazer essa pergunta para ti. Vamos imaginar um aquário, tá? Que tem uma água que tá turva, tá todo sujo, as paredes desse aquário estão sujas, ele tá escuro, não tem comida, não tem luz, não tem oxigênio ali, e tem um peixe, coitado, que tá ali dentro. E para piorar a história, tem um gato ao redor do aquário, tá? Como é que tá a vida desse peixe aí? Tá meio complicada, né? Eu acho que a chance dele continuar por mais tempo aquele na aquário é bem pequena. Pois é. E aí, vamos imaginar que a gente vai pegar esse peixe, Diego, e a gente vai colocar num aquário com água limpa, com oxigênio, com comida, com luz, e ainda a gente vai tirar o gato dali. O que vai acontecer com o peixe? Com certeza a chance dele continuar por mais tempo vivo, sobrevivendo ali no aquário é bem maior. E ele vai ficar mais feliz, provavelmente saudável, né? Sim. Agora, se eu pegar e botar ele de novo no aquário sujo, já também começa a piorar ou a agravar a situação na qual ele já estava. Então, como é que a gente pode fazer essa analogia pensando nos processos de doença dos nossos pacientes? O que tu acha? Melhor prevenir do que, de fato, deixar ele na mesma condição e ir voltar acreditando que só por algum momento, deixando o aquário limpo, enfim, vai melhorar. Uhum. E que, como é que ele quer melhorar
voltando para o mesmo aquário sujo que ele estava antes. Como é que o paciente quer melhorar voltando para as mesmas condições que ele estava quando ele adoeceu? Entende? Então, é como se a gente ficasse, e eu digo isso para os pacientes, é como se a gente ficasse o tempo inteiro apagando incêndios, certo? Quando as coisas agudizam, quando não dá mais para aguentar, mas a gente nunca tira a brasa. O fogo vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. E aí eu digo para eles, o que tu pode fazer para mudar esse cenário? Pode não ser 100% das coisas, mas alguma coisa tem que mudar, porque senão tu vai viver remando contra a situação. E colocar um exercício físico na rotina, que é difícil para muitas pessoas. Mudar alguns hábitos alimentares, fazer uma higiene do sono, controlar estresse, né? Ter o autocuidado, fazer uma meditação, fazer coisas que deem prazer e satisfação. Tudo isso ajuda essa pessoa a não entrar na crise de novo. Então, a gente tem que entender, nós e os pacientes, nós temos que entender que existe um contexto que levou essa pessoa a ficar mal. A pele, a fáscia estão envolvidas? Provavelmente, mas e o que mais está envolvido? Porque senão a gente vira um bombeiro apagador de incêndio, e isso não é legal. Porque chega um dia que daí o paciente diz assim, Diego, eu venho aqui, eu melhoro, mas daqui a pouco eu volto. Já te ajudei a comprar teu apartamento. Né? Porque tu nunca botou as cartas na mesa para ele. Então, e aí vai chegar um dia que ele se vira contra ti e ele joga que é tu que tá fazendo alguma coisa que não é boa o suficiente, entendeu? Então, autocuidado. Eu assim, ó, eu sempre ou eu faço exercício mais pro final do atendimento, porque a gente trabalha o tecido, eu penso assim, eu vou preparar o terreno para que esse corpo receba o exercício de uma melhor forma. Então, eu faço o exercício mais no final do atendimento, normalmente, e eu filmo o paciente e eu passo a tarefa para casa. Então, ele sempre vai com uma tarefa para casa. E aí, passam uns 2 dias do atendimento, eu mando um WhatsApp. Se tu fosse meu paciente, eu ia dizer assim, e aí, Diego, me conta como tu estás, fez o exercício, como é que foi, e aí já é uma forma de tu te sentir cuidado também, ou assistido, né? Ó, tamo junto, vamos lá. Mas eu tô te cobrando, eu tô te perguntando, tu fez o que a gente combinou? É um combinado, né? Vamos ter que adaptar alguma coisa que tu pode dizer assim, eu fiquei 50%, então daqui a pouco eu posso, faz mais isso, faz mais aquilo, mas é tu que vai ter que fazer isso nessa semana. Eu normalmente atendo os pacientes uma vez por semana, a não ser que seja um caso muito, 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 muito agudo, 2 vezes. Por quê? Porque ele vai levar tarefas e coisas para que ele maneje a sua situação. E aí, se ele não tá afim, ele foge. Ele vai comprar cigarro, nunca mais volta. Né? Ele abandona o tratamento porque ele não está afim de se envolver. Bom, tudo bem, né? Mas as coisas têm que ficar claras. Tá? Então, assim, efeito mecânico, rolo, a bolinha, eles têm igual. O interessante do toque é essa questão da ocitocina, do cuidado e etc., que muitas pessoas necessitam, dependendo da situação em que elas estão, tá? Perfeito, Fábio. Uma questão que a gente percebe que geralmente se torna algo inibitório para algumas pessoas, claro, é a dor, como tu tinha mencionado, às vezes as pessoas têm dor em relação à questão da pele da face. Quais os casos mais comuns que tu percebe na tua experiência prática de dor ou de alguma ocorrência de lesão ou de algo que realmente está incomodando o paciente,
que esteja relacionado com a pele, com a fáscia, que geralmente as pessoas não associam primeiro a pele e a fáscia, e que são mais comuns, e também como geralmente as pessoas podem entender qual é o limite delas em relação à dor. Que pontos de atenção elas devem ter quando estão cuidando da pele ou da fáscia, sentem alguma dor ou algum desconforto e tem que entender, tá, esse é o momento que eu preciso de fato de ajuda, eu não posso fazer isso por conta própria. Tá. Bom, em relação à pele, principalmente ali quando a gente tem nervos, né, que a gente chama de dermátomos, né, as áreas da pele inervadas por um determinado ramo, né, nervoso. Então, a alodínia é uma questão que a gente chama, né, é um estímulo que não é nocivo, por exemplo, ó, isso aqui que eu tô fazendo não é nocivo, tá? Para mim, mas essa pessoa ela não tolera esse toque. Por exemplo, ela tá com um estado de alerta muito grande e não é só periférico, muitas vezes é medular e central, dependendo da característica, né? Então é importante a pessoa procurar uma ajuda para dessensibilizar, porque não é normal um toque como esse causar dor, tá? Existe aí o que a gente chama de um problema na interpretação. O alarmezinho está desregulado. Então, era para o alarme detectar um arrombamento e o alarme está captando um ventinho que está batendo ali. É só um ventinho, mas está sendo percebido como se estivessem arrombando a porta. Então, isso tem que ser procurado ajuda, né? Às vezes é com medicação, né? Tem que diagnosticar, ver qual é o problema, tá? E em relação à fáscia, o que se sabe? Que na fáscia, principalmente, né, falando de fáscia profunda, que é aquela que está ligada aos músculos, mais diretamente ligada ao movimento, não que a outra não esteja, mas essa está mais, a gente tem terminações nervosas livres, uma quantidade gigantesca de terminações nervosas, que a gente chama de polimodais, ou seja, elas captam um monte de estímulo. Se o pH está ácido, se está calor, está frio, se tem pressão, se não tem pressão, etc. E essas terminações nervosas livres, o que já se sabe é que elas, em quem tem dor crônica, elas estão muito alertas. Também, o alarme está desregulado. Então, elas ficam informando como se algo tivesse errado, como se estivessem arrombando a porta, mas o arrombamento já pode ter acontecido, ou seja, a lesão aconteceu, mas já curou, e segue a percepção de que há algo errado, tá? Isso é um dos mecanismos que leva à dor crônica. Ou então, a quantidade de estímulo também não é percebida da melhor forma. E a gente tem também uma quantidade bem grande de fibras simpáticas na fáscia profunda, por exemplo, na região lombar, já se sabe isso, né? Então, é um mecanismo que está o tempo inteiro informando também para o sistema nervoso que há algo que não está legal ali na região, né? Só que a gente tem que entender que só vai ser considerado dor a partir da interpretação da pessoa. Então, tem todos esses alarmes, mas a central de segurança tem que detectar o estímulo e entender se o alarme está tocando, se não está tocando, há quanto tempo está tocando, né? E muitas pessoas têm uma desregulação nessa central aí dos alarmes, que são tanto o nível medular quanto o encéfalo, né? O sistema nervoso aqui superior. E, na verdade, assim, todos esses estímulos, eles estão sempre sendo captados, só que para eu interpretar como dor, depende de vários fatores.
Não só da lesão, da intensidade do estímulo, etc. Mas depende de experiências prévias, inclusive ancestrais, que eu já tive, tá? Então, se quando eu era pequena, eu caía, por exemplo, e todo mundo vinha me cuidar, me juntar, nananã, eu posso ter feito uma relação de que cair é algo muito perigoso, e toda vez que eu caio, o meu sistema já entra em alerta. Ou então, se eu tive machucado, se eu tive experiências prévias, ou se, por exemplo, por que levar uma injeção pode ser super tranquilo para algumas pessoas e pode ser um horror para outras? A pessoa desmaia, ela tem fobia, ela não pode ver uma agulha. Porque alguém pode ter dito assim para ela: se tu não te comportar, eu vou te levar para tomar injeção. Então, tomar injeção é uma coisa punitiva, é uma coisa ruim. Então, de alguma forma, lá no meu sistema nervoso central, eu gravei isso. Então, depende das experiências prévias que eu tive em relação ao machucado, à dor, ao contexto. Né? Por que um cara entra no pronto-socorro com uma machadinha fincada no braço, caminhando, conversando, tudo, né? E quando vão pegar a veia dele para fazer um acesso, ele começa a gritar e espernear e quase desmaia. O que é mais perigoso? Uma machadinha fincada no braço ou uma agulhinha desse tamanho? O que tu acha? Não sei se o pessoal assistindo esse conteúdo tem alguma dúvida, mas só a fim de esclarecimento, com certeza o mais perigoso é o machado, Mas para aquele cara não, no contexto, na ideia dele, nas experiências que ele teve na vida dele, que a gente nem sabe qual é, porque a gente está vendo ele pela primeira vez, e isso acontece com os nossos pacientes. Estou conhecendo o paciente hoje, eu não sei, eu preciso entender o contexto. O quanto que essa pessoa valoriza a dor, porque dor não é sinônimo de lesão. O alarme pode estar informando errado. Porque o que é esperado quando a gente, por exemplo, sofre uma torção, uma batida, uma contusão? Qual é a história natural da maioria dos processos que a gente tem no corpo? Inflama, cicatriza, melhora, adeus. A natureza deu conta de resolver. Isso é processo natural. Então, hoje eu tô com muita dor, amanhã eu tô com menos, daqui a pouco eu não tô sentindo mais. Isso é um processo de autorregulação do corpo. O que não é normal? Eu me machuquei hoje, eu tô com uma dor que deveria ser o máximo, eu tô com uma dor 8. Ou com um incômodo, um desconforto, ou uma impotência funcional 8. E só vai piorando, piorando, piorando. Isso não é normal de lesão neuromusculoesquelética. Tá? Então, se tá piorando, piorando, bom, ou é porque, de fato, é algo mais grave e que realmente está piorando, que é o que a gente chama de bandeiras vermelhas, é algo que precisa de um outro tipo de intervenção, uma infecção, uma fratura instável, um tumor, um processo que realmente é grave. Ou então, há um erro de interpretação. É algo que deveria estar amenizando, está se mantendo ou está piorando. Então, existe um erro na interpretação. E a gente vai ter que ajudar essa pessoa a entender esses estímulos. E é muito difícil para os pacientes e para nós, às vezes, entendermos que o fato da pessoa chegar e dizer para nós que tem dor não quer dizer que ela tem uma lesão nos tecidos, que o tecido está inflamado. Pode ser uma alteração nos alarmes, na percepção. Tá? E a gente tem que estar atento a isso, porque o tratamento é diferente. A abordagem, a estratégia, como eu vou manejar isso, é muito diferente, tá? Eu não sei se eu respondi tudo. Perfeito, Fábio. Imagina, acho que o pessoal já tem uma ideia do que pensar, do que refletir, enfim, porque até é uma questão de, enfim, de experiências, de vivências, de emoções, como tu já reforçou aqui.
Então, acho que nesse sentido o pessoal já tem mais um sentido, algo a se pensar também, pensando na autonomia, que foi uma coisa que tu mencionou com bastante afinco e que também é uma ideia do projeto, né? A gente está trazendo esses tópicos justamente com a ideia de proporcionar um conhecimento, mas com um aprofundamento que ainda permita que as pessoas com a própria autonomia, com a própria independência, possam entender mais e tomar as melhores decisões de acordo com as suas particularidades, né? Então, nesse sentido, acho que contribui muito. Ai, que legal. Imagina. Uma das dúvidas que surgiram também quando a gente foi pensar na pesquisa, quando a gente entender um pouco mais sobre técnicas e ler um pouco mais sobre as dúvidas que geralmente aparecem para as pessoas, é sobre algumas técnicas que são mais ditas milenárias, como, por exemplo, a acupuntura. Esse tipo de técnica, ele tem algum impacto diferente sobre a pele e a face que não pode ser obtido com outras técnicas? Ou ele, de fato, tem um propósito específico que deve ser bem utilizado? Quando as pessoas leem sobre alguma atividade assim e têm interesse, querem procurar fazer uma sessão, por exemplo, ele tem de fato uma utilidade ou outras técnicas, ou até mesmo o próprio toque, o próprio incentivo a alongamentos e terapias manuais, automassagem, podem já ajudar a pessoa a resolver esse problema? Depende do contexto da pessoa, tá? Eu não tenho a formação em acupuntura, eu tenho um conhecimento, assim, né? Mas o que eu já percebi? Que tem pacientes que melhoram com a acupuntura, tem pacientes que não faz diferença, tem pacientes que pioram. Assim como em qualquer método, qualquer técnica, não existe o método, a técnica, a formação que tu quiser, que vai caber para todo mundo. Justamente por isso que a gente está conversando agora, existem preferências, experiências prévias, né? Como aquele organismo responde, como ele funciona. Então, para algumas pessoas pode ajudar, principalmente para aquelas pessoas, eu tenho indicado e eu vejo que respondem bem, por exemplo, as mulheres que estão no climatério, que estão com alterações hormonais, né, com fogachos, que acaba isso acaba atrapalhando o sono, e aí isso traz dor musculoesquelética. Então, assim, situações que têm uma relação bem sistêmica no corpo, tá? É onde eu vejo assim que traz um equilíbrio maior. Mas não é para todas as pessoas, assim como não é para todas as pessoas que a gente dizer que assim que a caminhada vai ser o melhor. E eu digo para os pacientes, tu tem que achar uma atividade física, um exercício, que a gente sabe que o estímulo mecânico ele é positivo, mas tu tem que achar algo que faça sentido para ti e que te dê prazer em fazer. Pode ser dança, pode ser corrida, pode ser a hidroginástica, pode ser o pilates, pode ser tai chi, yoga, mas tu tem que te sentir bem fazendo. Se tu não te sentir bem, tu vai te estressar, e o estresse vai trazer um monte de efeitos sistêmicos que vão ficar brigando, né? O ônus e o bônus, ao invés de trazer o melhor benefício, não vai trazer, tá? Então, assim, a massagem também, ela tem um efeito que para algumas pessoas é maravilhoso, para algumas pessoas é mais ou menos, para outras é nada. Então, depende das preferências do contexto. Mas, assim, sempre tentar buscar juntar com a acupuntura, com a massagem, com o rolinho, uma atividade que seja ativa. Atividade ativa, né? Então, que seja dançar, liga uma música, sai dançando dentro de casa, tá bem, né? Porque quando eu fico, de novo, eu fico muito na acupuntura, que eu dependo de outra pessoa, eu fico muito no passivo, eu estou dando para o outro a responsabilidade de melhorar uma condição minha. E não é aí, né? É uma parceria. E o que a gente sabe também é que existe uma equivalência de muitos pontos de acupuntura
com pontos de disfunção miofascial, com pontos gatilho e tal. São áreas em que há interconexão dos tecidos. É como se uma dobra juntasse com a outra. E ali, como o nosso corpo tem carga elétrica, né? É uma área de uma concentração, no caso de cargas elétricas, um pouquinho diferente. Mas qualquer estímulo mecânico não precisa ser uma agulha, ele pode mudar essa configuração local aí, tá? Perfeito, Fabiana, obrigado pelo esclarecimento. E tu mencionou muitas atividades, o quão importante é ter um exercício mais ativo, e muitas pessoas, quando procuram esse tipo de exercício, notam no começo que existe um pouco de falta de mobilidade, enfim, e muitas pessoas costumam associar isso com o alongamento, que tu já mencionou que tem um papel importante para essa questão até dos fibroblastos, como tu tinha mencionado, de fazer esse tipo de estímulo. Qual é o papel da pele da fáscia para uma pessoa que está começando exercícios e quer entender um pouco mais sobre a atividade que está exercendo e nota que ainda tem um pouco de dificuldade naquelas ações, na mobilidade que tem, do papel que a pele e a fáscia tem sobre a mobilidade? Uhum. Então, assim, iniciar uma atividade requer um tempo de adaptação. E eu digo para os meus pacientes, olha, se tu engrenar, tem um número mágico, 21 dias sem desistir, nós estamos bem. É uma coisa meio neurociência, né? Mas assim, se tu persistir, o corpo vai começar a sentir falta da liberação daquelas substâncias que dão relaxamento, endorfinas, ocitocina, né? E tu vai sentir falta e tu vai buscar fazer atividade. Então, daqui a pouco deixa de ser uma obrigação e passa a ser algo prazeroso. Então, a gente tem que deixar claro isso para a pessoa, tá? Em relação à falta de mobilidade, a gente pode ter falta de mobilidade nos tecidos em geral, então, por exemplo, né, não nas articulações somente, né, brinco nas juntas, que os pacientes dizem, né, mas uma coisa está ligada à outra. Então, a falta de mobilidade, ela está relacionada tanto com a desorganização das fibras, como eu falei antes, quanto com a viscosidade do aquário. Então, tá muito, é como se, vamos pensar assim, para ser móvel, e tem muitas camadas no corpo, eu preciso de algo que lubrifique, senão cola, né? Quando tá muito colado, é porque a água do aquário tá muito suja, ela tá quase uma cola mesmo, ela tá viscosa. Então, ela vai mexer, dói. Por que dói? Porque dor é alarme. Então, assim, é o corpo dizendo, ih, não tá bom esse negócio. Mas não quer dizer que não possa mexer, apesar de sentir um certo desconforto. Porque conforme eu for mexendo, esse estímulo mecânico vai fazer efeito esponja, vai fazer a água se, né, mudar, vai fazer o colágeno se sintetizar, então vai mudar a estrutura, então vai ficando mais fácil de fazer o movimento. E para mover, eu não preciso, para lubrificar, na verdade, a gente não lubrifica nada com água, né, Diego? A gente lubrifica com óleo. Então, a gente precisa que a água que está aqui, ó, nesse meinho, ela se ligue com uma outra molécula, que se chama ácido hialurônico. Aí vira o lubrificante dos nossos tecidos, das camadas entre pele, gordura, face superficial e etc. Então, para ter essa ligação, eu preciso de água disponível e preciso do ácido hialurônico, que é produzido pelo fibroblasto e é produzido pelo movimento. Então, quanto mais eu movimento, mais eu lubrifico. Tá? Então, vamos dizer que eu tivesse com o meu punho aqui, a articulação e o antebraço rígido. Eu vou movimentando. Quanto mais eu movimentar e quanto mais em direções diferentes, mais eu vou lubrificando. Aí os pacientes dizem assim, parece que aqueceu, esquentou, né?
realmente vai ter um movimento que a gente chama de shearing, que vai aquecer, né? E vai deixar o colágeno menos rígido. Então, vai ficar mais fácil de mover. E a gente vai aumentar a circulação no local. Então, nós aqui, que passamos frio no Rio Grande do Sul, a gente fica mais rígido quando está frio, né? E quando a gente começa a movimentar, parece que fica, né, desenferruja. Por quê? Porque a gente realmente está lubrificando as estruturas. E por que a gente perde essa lubrificação? A gente perde pelo sedentarismo, por ficar parado muito tempo na mesma posição, e a gente perde com o envelhecimento, porque a gente perde quantidade de água, tá? Então, a gente precisa se manter ativo para não perder ou minimizar essas perdas. E o alongamento, ele não é aquele alongamento, e eu, na verdade, eu sou contra fazer alongamento antes da atividade física. Por quê? Porque ele, antes da atividade física, ele diminui um pouquinho a performance dos músculos, ele inibe um pouquinho a atividade do músculo. E a gente tem que entender que a gente não pode olhar só para a fáscia ou só para a pele. Tem músculo, tem osso, tem sistema nervoso, tá? Então, eu prefiro que os meus pacientes façam uma recuperação ativa, ou seja, depois da atividade eles vão fazer técnicas de mobilidade, de drenagem, para limpar, né, o seu organismo, e que os alongamentos eles façam em dias em que eles não estão treinando. E aí é um alongamento mantido, e os efeitos desse alongamento, esses efeitos vão vir num prazo, um longo prazo, um pouquinho maior, tá? Porque a gente vai trabalhar o tecido, vai trabalhar esse efeito de mola do tecido, né? A viscoelasticidade do tecido, tá? Então, o alongamento é super bom. Faça lá 10 minutos de alongamento, mas não no dia que você vai fazer a sua atividade física. Faz em outros dias, ok? Perfeito, Fabiana. A gente está chegando perto do encerramento da entrevista. A gente sempre faz com nossos entrevistados, Fabiana, uma pergunta que é mais, na verdade, um compartilhamento de algum conhecimento mais recente, seja um relato, um estudo de caso, alguma palestra, algum conteúdo que tu tenha consumido recentemente, que tenha relação com a tua área, que gostou desse conteúdo, enfim, e que tu acredita seja relevante para compartilhar com quem também vai assistir esse vídeo, esse material. Recentemente, tu passou por alguma experiência, assim, que tu acredita que tem a ver com o assunto e que tu gostaria de compartilhar conosco? Então, Diego, eu tô praticamente todos os dias eu passo por uma experiência, porque eu estudo todos os dias. Ou eu assisto um vídeo, ou eu leio um artigo, ou eu leio um capítulo de livro, ou enfim. Então, eu vou mostrar um livro que está na minha cabeceira aqui, ó, que é esse livro aqui, ó. Ai, não sei se acho que não vai aparecer Por por conta causa do do... fundo. Vamos trocar, vou trocar meu fundo. É que eu gosto desse fundo, porque, né, eu estou Claro. no meu quarto aqui, mas eu vou compartilhar então meu papel de parede com vocês. Aqui, ó. Ah, bacana. Ó, que é acessando o poder de cura do nervo vago, tá? Perfeito. Hoje eu li um outro artigo, mas eu acho que para o geral, assim, ó, esse aqui é bem interessante. E o que é esse tal desse nervo vago, né? O nervo vago é um nervo que é relacionado com... a gente tem a porção ventral e a porção dorsal do nervo vago. E ele é um par dos nervos, um dos pares de nervos cranianos. E esse nervo vago ele tem relação com o que a gente chama de social engagement. É o que faz com que eu esteja conversando aqui contigo e eu não estou nervosa de estar conversando contigo. Eu estou super tranquila, eu estou super relaxada, porque eu não senti esse convite ou essa atividade como uma ameaça. Consegue entender isso? Nós estamos o tempo inteiro, o nosso sistema nervoso, ele está o tempo inteiro calculando
o ambiente em que a gente vai se inserir, onde a gente está, para ver se é uma ameaça ou não. E o nervo vago, quando ele está equilibrado, ele nos deixa num estado de cuidado bom. Quando a gente está com esse nervo desregulado, né, essa atividade excessiva, tudo se torna uma ameaça. Então, se não fosse assim, eu talvez estivesse nervosa, com a boca seca, eu ia gaguejar para falar contigo, eu ia estar com o rosto vermelho, tu ia estar vendo que eu estava desconfortável. Entende isso? E isso pode ser nas mais diversas situações que tu pode passar na tua vida, tá? A porção ventral desse nervo. E a porção dorsal regula a atividade intestinal, do estômago. Então, ele é um nervo que vai até o sistema digestivo, que é aquela história que a gente fala do segundo cérebro, tá? Então, eu vou passar uma diquinha que ajuda a regular a atividade de uma forma geral desse nervo vago. E essa dica eu tirei desse livro aqui, tá? Então, o que tu vai fazer, ó? Vai entrelaçar tuas mãos. Vamos fazer juntos? E tu vai colocar atrás da cabeça, aqui bem na região suboccipital, tá bem? Só um pouquinho. Oi, Fefe. É minha filha. O home office, né, gente? Ó, bota as mãos entrelaçadas lá atrás e solta o peso, tá? Tu pode fazer isso deitado. Eu brinco com os pacientes, é tipo tomar banho de sol, sabe? E agora nós vamos levar os nossos 2 olhos para o lado direito, Diego. Olha para a direita, sem mexer a cabeça, tá? E nós vamos contar 30 segundos. Bom, vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Olha para frente. Tudo bem contigo? Tá. E agora nós vamos olhar para a esquerda. Sabe o que tem a ver o olho com o nervo? Tem tudo a ver, criatura. Nervo ocular é um par craniano, tem relação com a fáscia que está ao redor dos olhos, com a dura mater, com ponte mildural. Tem tudo a ver, tá? Então, fica olhando lá para a esquerda. 30 segundos também. E isso é uma forma da gente estimular a regulação desse nervo, que é o nervo vago. Ok? E depois olha para frente de novo. Tudo bem? Tudo certo. Ó, é uma coisa que eu aprendi lendo, né, esse livro aqui e que uma coisa que eu indico para os pacientes. É um tema de casa. Muito bacana, Fabiana. Uma coisa que eu senti é que realmente parece que a forma como eu estou enxergando, eu estou como lidando, a forma como eu estou sentindo minhas mãos agora, por exemplo, parece que ela, assim como a gente fala no computador, né, ela dá uma reiniciada, assim. Então, olhei, voltei e parece que, de certa forma, ele deu um jeito de se autorregular. Então, acho que é bem bacana, vale a pena o pessoal conferir isso. E eu já aproveito para te perguntar, a pele e a fáscia, ou vice-versa, o nervo vago sobre a pele e a fáscia, tem uma correlação? Se eu trabalho a pele e a fáscia mais vezes, eu contribuo para o melhor funcionamento, ou se eu trabalho mais esse nervo vago, ele contribui para que a pele e a fáscia funcionem de melhor forma? É porque é toda uma regulação interna contínua, né? Tem uma região aqui que é o trago, né? Da orelha aqui, ó. Tá? Em que o vago, ele tá passando bem superficialmente. Então, eu, através da pele, eu vou tocar nele. E aí, existe uma técnica que é o wearing pull, né? Que é o puxar a orelha, ó. Que eu não gosto muito, porque vai que a pessoa levou muito puxão de orelha, já não vai ser legal. Então, eu prefiro pegar assim, ó, boto o polegar lá por dentro e pego ele aqui, ó.
e fico estimulando até sentir a pulsação. Por que que é importante sentir a pulsação? Porque sempre que tem nervo, tem artéria e veia. Sempre, né? Então, quer dizer que esse nervo está entrando em autorregulação. Então, pode estimular os dois lados. É uma região que o vago está mais superficial, por exemplo. Tu vai tocar através da pele. E massagear o abdômen também estimula o nervo vago. Positivamente, né? Agora, assim, se tem alguém, por exemplo, eu sempre pergunto para os pacientes, tem intolerância à lactose, tem intolerância ao glúten, tem algum problema visceral, porque isso tudo desregula o nervo vago, então ele tem que trabalhar em excesso, e isso contribui para as questões de dor, principalmente essas dores que são migratórias no corpo. Ah, essa semana eu estou sentindo dor no ombro, a semana que vem eu estou sentindo dor no joelho, na outra... Isso normalmente tem relação com alguma coisa sistêmica e vale a pena a pessoa ver se não tem alguma intolerância alimentar. Perfeito, Fabiana. Fica mais uma dica para o pessoal conferir aí. A gente está chegando no encerramento, então, Fabiana, eu queria novamente te agradecer pela presença conosco, por contribuir com a tua expertise para nós e também trazer um pouco desse conhecimento para que o pessoal também, como a gente reforçou aqui, tenha um pouco mais de autonomia, entendendo suas particularidades, para também entender seus limites, compreender um pouco mais sobre pele e face e saber como trazer isso de forma benéfica para a sua saúde, para a sua rotina, seu bem-estar. Eu queria te dar a oportunidade, então, por favor, fique à vontade, se quiser compartilhar alguma mensagem com quem vai assistir o vídeo, ou tu queira trazer algum recado, uma mensagem, algum projeto ou algum conteúdo que tu acredite que o pessoal possa pesquisar mais a fundo, por favor, mensagem, fica à vontade. Tá bom. Bom, tem aqui o símbolo do Círculo, que é a minha empresa que eu trabalho com cursos, com formação. A gente está agora promovendo pela segunda vez o Congresso Mundial de Fáscia online. Então, lá no canal do Círculo, no Instagram e no nosso YouTube, tem muitos vídeos informativos sobre saúde em geral, vídeo sobre fáscia, vídeo com dica de movimento. Então, se vocês quiserem seguir, @circuloedu no Instagram e @Fabiana Silva Físio. Então, eu estou sempre em movimento por lá e vai ser um prazer encontrar vocês por lá também. E eu quero agradecer muito por ter te conhecido, Diego, agradecer a oportunidade, dizer que eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem, né? E podem sempre contar comigo. Foi um prazer. Imagina, Fabiana, a gente que agradece a contribuição, espero que o pessoal possa consumir o conteúdo e aprender um pouco mais sobre pele e fáscia e pesquisar com um pouco mais de profundidade da melhor forma possível. Então, agradeço mesmo e desejo uma ótima semana, tudo de bom. Muito obrigado. Para ti também, segue trabalhando o teu nervo vago aí. Todo mundo trabalhando, porque é bem Isso importante. Obrigado, Fabiana. aí.